se inscreva no canal, curta Paz e de Cristo Jesus, meus amados compartilhe. irmãos, vamos começar hoje mais uma aula que tem por tema Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Tem a nossa lição de número 3, dia 20 de julho de 2025, e o nosso texto base diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo, varões israelita, por que vos maravilhar disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo de número 12, é o texto base, e a nossa lição vai trabalhar com uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Como você que tem nos acompanhado ao longo desses anos, bem sabe que o nosso objetivo é trabalhar com o tema da lição e não com o conteúdo do mesmo. Com isso, a gente vai abordar aqui, dentro do nosso escopo, dentro daquilo que a gente tem a expectativa de trabalhar com a introdução do texto, falando sobre a fidelidade. Ok? Mas vamos já para a nossa introdução, que nós temos para comentar hoje aqui. Diz assim: o Evangelho encontra o seu apogeu na vinda de Jesus e cumpre de forma exclusiva na ressurreição e toma popularidade e notariedade na pregação dos apóstolos. Então nós podemos observar a seguinte coisa aqui na nossa leitura. Primeiro, o apogeu do Evangelho, o seu ápice do Evangelho se encontra na vinda de Jesus. Por que eu estou falando isso? Eu estou abordando dessa forma porque a gente vai encontrar o Evangelho sendo de forma secundária, embrionária, no Primeiro Testamento, ok? Primeiro Testamento. Então, mas ela vai encontrar o seu apogeu na vinda de Jesus. Isso é quando ele se manifestou em carne. Não vou dizer encarnou, porque isso aqui é um pressuposto que eu não trabalho com isso, até mesmo porque o livro sobre doutrina da Trindade eu trabalho de outra forma e eu não quero me se contradizer aqui. Ok, então quando ele se manifestou em carne, o verbo se manifestou em carne. Então, cumpre de forma exclusiva na ressurreição, tá? A vinda dele e a ressurreição que vai sair do escopo da vida de Jesus e vai se alocar na vida dos apóstolos. E agora a mensagem, o apogeu do Evangelho se transloca, ou se desloca para os de Jesus para os apóstolos, e ali através deles vem a pregação do Evangelho, que vai tomar popularidade ou notoriedade com a pregação através da vida dos apóstolos. Eu coloquei 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26, que vai exercitar e fazer isso todas as vezes que beber de memória de mim. Então, o Evangelho tem que ser pregado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que ele tem que ser pregado, o Evangelho tem que ser pregado e ensinado a todas as nações, e sendo as pessoas assim batizadas, como Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Tá? A gente volta a esses textos se houver necessidade. Então, nosso primeiro ponto ele vai abordar o seguinte: a fidelidade na pregação do Evangelho está em sua forma. A fidelidade na pregação do Evangelho está em sua forma. Qual é a forma? A gente precisa prestar atenção no seguinte, eu vou fazer a leitura aqui. Abre-se aspas, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou pode ser falsidade, ou em verdade. Aí, gente, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Eu coloquei duas versões aqui, que é a Almeida Corrigida e a NVI. Para a parte final está na NVI. Contudo, o que a gente precisa ressaltar aqui? O que importa é que Cristo seja pregado. Então a fidelidade do Evangelho está na forma, está não só nos seus simbolismos ou nos elementos simbólicos. A gente pode, por exemplo, aqui destacar a ceia do Senhor e o batismo, mas a forma que ela está sendo pregada, a fidelidade da pregação. Vamos aqui ao texto. Os elementos da pregação do Evangelho está além dos cerimoniais. A gente volta ao texto de Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 26. Que depois se eu tomar o caso dizendo, se caixando no meu sangue, toda vez que bebeis de novo, em memória de mim, toda vez que bebeis, comeis desse pão, bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Então o Evangelho, toda vez que o povo participava da ceia, eles tinham que estar anunciando, porque Jesus não tinha, evidentemente, voltado. Versículo 26. Então, os elementos da pregação do Evangelho está além dos cerimoniais. As marcas do Evangelho, aí a gente vai, quais são as marcas do Evangelho? Está em Mateus capítulo 28, 19 e 20, parte A, a qual a gente já citou lá em cima na introdução. Abarca, o que esses elementos vão ser viáveis? Vão abarcar a fixação e prática do seu conteúdo. Qual é a fidelidade da pregação do Evangelho em sua forma? É a fixação desses conteúdos. Quais são os conteúdos? Primeiro conteúdo, a gente vai para a leitura. Então, a fixação desse conteúdo. A ordem de Jesus foi: portanto, ide e ensinai. Tá. O primeiro elemento, a primeira fixação, está no ensinar. A gente precisa, o Evangelho não é simplesmente palavras balbuciadas, palavras jogadas a esmo, jogadas ao vento, mas são palavras que tem objetivo, tem meta, tem porquê e deve alcançar os seus objetivos, a sua conclusão. Então, ide e ensinar todas as nações, batizando-as e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Tá? Eu coloquei o texto de Mateus capítulo 28, 19 a 20, e que a gente vai voltar aqui antes de citar Apocalipse capítulo 3. Pois bem, então a questão é a seguinte coisa: a palavra, portanto, ide ensinai, dos manuscritos, tanto no recepto, tanto no majoritário, a gente vai encontrar no lugar de ensinai, a gente vai encontrar mateteus ou mateteus, que é a palavra para discípulo. Então, ide fazer discípulo. Então, a primeira coisa, a observância da fidelidade do ensino da palavra de Deus ou da pregação do Evangelho está contido em fazermos discípulo. É muito diferente de você simplesmente pregar ou simplesmente ensinar do que fazer discípulo. Fazer discípulo é fazer imitadores, é fazer pessoas que tenha você e eu como exemplo e modelo. 1 Coríntios capítulo
11, versículo 1, vai abordar que Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, vai dizer, sede imitadores de Deus. Quando você é imitador de alguém que imita a Cristo, você também está imitando a Deus. Por isso que você deve ter em mente como uma sombra, 1 de Pedro capítulo 1, versículo de número 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em todas as vossas maneiras de viver. Não é que devemos ser santo como Deus é santo, porque isso seria impossível, contudo, mas como Deus é santo, nós também devemos ser santo, procurar a santidade. Então, o elemento da pregação do evangelho não está além da cerimônia, porque não está simplesmente no batismo, não está simplesmente contido na ceia, mas no aguardar e observar aquilo que a pregação do evangelho foi lhe dada. Então, deixa eu só ressaltar aqui, eu vou falar de batismo mais para frente, é a palavra para discípulo, que a gente já falou que é matetés, que é a palavra que vai similar àquela coisa daquela pessoa que tem um líder, um mestre, e ele tem que se espelhar aquela pessoa, imitar aquela pessoa. Eu coloquei referente à palavra guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, como guardaste a palavra da minha paciência, como guardaste a minha palavra, como o versículo 10 também vai dizer. Ok? Então tá além dos elementos. Um detalhe. O ensino de fixação é para os discípulos, ou seja, ide ensinar em todas as nações, batizando-as. É para os discípulos. Para quê? Para fazer discípulos. Não é simplesmente ensinar pessoas ou dar pérolas aos porcos. Isso não tem validade. E o batismo é para o arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que João Batista veio para batizar para o arrependimento. Aí uma pergunta. Quem não produz o fruto de arrependimento pode ser batizado? Mateus capítulo de número 3, versículo de número 8. Pode, será que? A Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 3, 8. Produzir fruto digno de arrependimento. Quem não produziu fruto digno de arrependimento pode ser batizado? É uma coisa de você, pastor, você, professor escola, observar isso na sala de aula. Será que nós estamos batizando, derramando água, levando as águas às pessoas que não têm nenhum tipo de comprometimento com as Escrituras? Por isso, nós estamos deixando de sermos fiéis à pregação do Evangelho? Essa é uma pergunta, não é uma afirmativa. Ok. Então aquela pessoa que tem que produzir fruto digno de arrependimento. Desculpa. Seguindo. A preposição, aí a gente vê a questão que a gente vai utilizar aqui de Mateus capítulo 3, versículo de número 8. A preposição para, ela é em direção para dentro. Dentro de alguma coisa. É diferente de eis ou ek, de eclesia, que é em direção para fora. É ek em direção para fora e eis em direção para dentro. Ek para fora, eis para dentro, ok? Então a preposição que aparece ali é eis, tá? Então é em direção para dentro. Então esse batismo é para dentro de Jesus. Por isso que falei capítulo 3, 8, mas é capítulo 3, 11. Batismo para arrependimento. Então, para arrependimento, você está indo para dentro do arrependimento. Você está no metanoia. Não só arrependimento, para metanoia significa arrependimento, mas mudando de mente. Mas mudando essa mente para qual mente? Para minha mente? Não, é para a mente de Cristo, ok? Eu coloquei aqui o versículo, Atos capítulo 2, versículo de número 38. Seguindo que o tempo curte. Vamos lá. O nosso segundo ponto diz o seguinte. Em que consiste a fidelidade do evangelho? Abre-se aspas. Vamos à leitura. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, a primeira coisa que eu preciso observar aqui. Em que consiste a fidelidade do evangelho? Que os dispenseiros se achem fiel. Tem que haver fidelidade nos dispenseiros. 1 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 2. Segue-se a leitura. Aquilo que é pregado deve ser vivido, sentido. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 9. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo de 20 e 23. 1 Coríntios 4, 9 vai falar o seguinte, que o Paulo falou assim, os nós apóstolos fomos colocados como espetáculo. E Paulo, no capítulo 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele fala que daquilo que ele sofreu como apóstolo. Então, a fidelidade do apóstolo consiste daquilo que ele vive, daquilo que ele sente. Ele vai expressar pela sua própria vida. Tem gente que não quer sofrer pelo evangelho, mas quer receber os louros do evangelho. Aí fica meio complicado. Abre-se aspas. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Ok? Aí abre-se aspas novamente. Como está escrito. Porque, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Romanos capítulo 8, versículo de número 36. Aquilo que o obreiro vai lhe auxiliar na conduta na obra de Deus. Aquilo que ele é, aquilo que ele vive, aquilo que ele pensa. Por isso que Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, tudo que ele é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor nisso pensar. Então, se a mente dele está ocupada com as coisas de Deus, a vida dele vai ser ocupada com as coisas de Deus. Ele vai ser fiel às coisas. Se ele é um homem fiel à sua casa, às coisas que ele administra, ele também vai ser fiel à casa de Deus. A Bíblia é muito clara em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que a exaltação à glória de Deus ali, tá? A glória é ressaltada nesse contexto, ok? Objetivamente, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a pregação do evangelho tem que ser para a glória de Deus. Claro que, evidentemente, há pessoas no século que nós vivemos que não pregam o evangelho para a glória de Deus, e com isso, o evangelho tem sido defasado. Mas, deixa eu antes de seguir ali até falar o versículo que eu coloquei por base, mais importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira. Não importa quem esteja pregando, é importante que o evangelho está alcançando outras pessoas. Então, aquilo que o obreiro lhe auxilia na conduta na obra de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 23 e 26. Preste atenção nos versículos distintamente. Versículo 23 e versículo 23. Tá? O 23 vai falar do servo fiel e bom. E no 26 do servo mau e injusto, ou louco. Ok? Conclusão.
Portanto, abre-se aspas, até importa que haja entre vós heresia, ou grupos, ok? Para que os que são sinceros, entre parênteses, fiéis, manifestem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 19. Nada pode separar o fiel de sua fidelidade. Romanos capítulo de número 8, 37 e 39. Eu coloquei aqui como exemplo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Tá? O texto está falando sobre isso, não está falando sobre fidelidade. Tá? Você está entendendo o que a gente quer dizer. Tá. Abre-se aspas, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fecha-se aspas, Hebreus capítulo 10, versículo de número 23. E abre-se aspas, fiel, Hebreus capítulo 10, versículo 23. Abre-se aspas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Aí a gente tem a seguinte observação. Lembre-se, o justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. A observação aqui, final, e a nossa conclusão é: o homem que quer pregar o evangelho com fidelidade à igreja fiel, à pregação do evangelho, tem que ter contida dentro dela pessoas fiéis ao evangelho. Se ele não é fiel ao evangelho, ele não vai pregar com fidelidade. Então eu concluo, voltando à citação de Hebreus capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus não se agrada que nós, eu e você, deixamos a fidelidade para caminharmos no caminho da fidelidade. Deixarmos o caminho da fé para caminhar no caminho sem fé. Então, por isso que aquele que é justo, justifique-se ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é fiel, seja fiel mais ainda. Apocalipse, capítulo 22, versículo de número 11. Claro que o termo fidelidade não aparece ali. É só uma forma de linguagem. Que Deus possa nos abençoar, nos concedendo uma excelente escola dominical, um excelente domingo, para honrar e glória do nome do Senhor. Amém e amém.